Retomando, pessoal, uma pergunta que a gente tem que se fazer é como o organismo modula as mudanças de pH? Alguns de vocês já devem estar respondendo mentalmente, pois nós já falamos algumas vezes sobre isso. Então, existem 3 mecanismos, dos quais a primeira linha de defesa do nosso organismo são os tampões, baseados aí na ação dos aminoácidos, das proteínas, dos íons fosfatos. Nós temos também a ventilação, que é uma resposta rápida, ela controla até 75% das alterações de pH. E de uma forma mais lenta, mas também bastante eficaz, nós temos os rins. Nós sabemos que, vamos começar pelos tampões, né? Já dentro dos 3 mecanismos, nós colocamos o primeiro como tampão, então vamos começar por ele. Nós sabemos que o tampão é uma molécula que modera aí, mas não vai evitar mudanças bruscas no pH, então ela vai moderar pequenas mudanças, né? E essa moderação dessas pequenas mudanças se dá pela combinação desses tampões com íons de H+, ou até mesmo liberando esses íons de H+. Concordam? Então, na ausência de tampão, a adição de um ácido a uma solução, por exemplo, ela pode causar, e ela vai causar uma mudança brusca, uma mudança pronunciada no pH. Porém, quando a gente tem aí a presença de um tampão, a gente até viu isso nas nossas aulas práticas, essa mudança de pH ela é mais moderada, né? Ela até vai ser aí imperceptível, porque a gente falou, né, que os tampões eles conseguem segurar o pH, dado pequenas variações das concentrações de íons de H+, ou até mesmo de bases. Lembram disso? Então, pessoal, devido ao fato da produção de ácido ser o principal, como a gente já colocou aqui, né? Ser o principal desafio para a homeostase do pH, os principais tampões fisiológicos, eles vão se combinar com íons de H+. Então, os tampões, eles são encontrados aí dentro da célula e também no plasma. Os tampões intracelulares, pessoal, nós vamos ter aí incluído, que é como a gente já colocou, proteínas celulares, íons fosfato e também hemoglobina, mas não podemos deixar de comentar também do bicarbonato, que ele é um dos mais importantes, encontrado aí na saliva, no sangue, certo? E a hemoglobina aí com as suas funções de tamponar de forma intracelular aí, excessos, né, de concentrações de íons de H+. Então, para nos dar uma melhor visualização disso que nós estamos falando, principalmente em relação aí à ação da hemoglobina, né, e também do processo de ventilação como uma forma de compensar esses distúrbios de íons de H+, percebam comigo. Então, olha só, nós temos aqui os tecidos periféricos, os sistemas capilares, os capilares pulmonares e os alvéolos pulmonares. Então, vejam bem, lá dentro das células, né, dos tecidos, nós vamos ter aí o que nós falamos, né, que a partir de alguns micronutrientes, de algumas macromoléculas, da oxidação dessas macromoléculas, então vamos colocar aqui como a glicose, tá? Sendo oxidada aí, e dentro do processo de oxidação, essas moléculas de glicose, então, vão entrar dentro dos processos de respiração celular, no qual é extremamente importante aí a participação de oxigênio. A gente vai ver isso bem mais à frente aí dentro dos estudos da bioquímica, que dentro dos processos de oxidação o oxigênio é importante, cujo resultado final, que é extremamente importante, né, a palavra que a gente tem para colocar aqui mesmo, é a produção de ATP, primordial, vamos colocar assim, né, extremamente primordial para alguns processos celulares. A gente mostrou aí a produção de HCl pelas células parietais, conta com a participação de ATP. Processos simples, e se a gente for pensar também em processos mais complexos, também nós vamos encontrar a participação de moléculas de ATP, ok? Então, dentro desse processo de oxidação desses nutrientes, né, como a gente está colocando aqui a glicose, a gente vai ter a produção de ATP. Mas como um resultado do processo da metabolização, nós vamos ter a produção de CO2.
Esse CO2, então, produzido, ele vai sair desse tecido e ele vai de encontro aí com o sistema capilar. E dentro desse sistema capilar, esse CO2 ele pode ser transportado de algumas formas. Então, 70% dele, como nós falamos aí no vídeo anterior, vai ser transportado em forma de íons de bicarbonato dissolvidos no plasma, certo? 23% dele aí associado à hemoglobina. Então, a hemoglobina estaria aí, nesse caso, fazendo o transporte dessa molécula de CO2 produzida aí pelo metabolismo. E 7% desse CO2 estaria dissolvido. Tá? Então, de 100%, 70% está na forma de bicarbonato, 23% associado à hemoglobina e 7% dissolvido. Então, vamos lá. Esse CO2 que entrou aqui para o sistema, né, para a corrente sanguínea, se a gente estiver pensando, né, nesse que foi transformado em bicarbonato, como que isso se deu? Então, esse CO2 veio, saiu da célula, caiu lá no sistema, né, no capilar, e então ele reagiu com a água. Lá nas hemácias, nós temos a enzima anidrase carbônica. Nós falamos que para que a reação aconteça de uma forma mais efetiva e mais precoce, a gente precisa de enzimas como catalisadores. Então, esse CO2 reage com a água e vai formar o quê? H2CO3, que é o ácido carbônico, que vai se dissociar em íons de bicarbonato e íons de H+. Esse íon de bicarbonato, então, que é o HCO3-, ele vai, então, ser transportado para fora da célula. Então, se está saindo uma carga negativa, para contrabalancear isso, nós temos que ter aí a entrada de uma carga negativa. Então, a gente vai ter o cloreto menos entrando, por quê? Mais uma vez, porque a gente precisa controlar o potencial de membrana e, consequentemente, o potencial de repouso, certo? Que acreditamos aí que a fisiologia já esteja trabalhando isso com vocês. Então, saindo uma carga negativa, entra uma outra negativa para compensar. Então, parte desse CO2 agora foi convertido em íons de bicarbonato e eles agora estão representando 70% na corrente sanguínea. E o que acontece com esse próton, Lorena? Ora, nós falamos que a hemoglobina e algumas proteínas, elas podem absorver esse próton para controlar a concentração de IgH+. Então, esse próton pode se associar em outras regiões da hemoglobina, tá? Não é a mesma região que o CO2 ou que o oxigênio se liga, é em uma região distinta. E aí, essa hemoglobina é capaz, então, de concentrar esse próton, esse íon de H+, e, consequentemente, aí, controlando a concentração de H+, e controlando aí o pH, ok? Caso, né, ele não seja convertido através da reação aí com a água por meio da anidrase carbônica, pode estar associado ao CO2 ou até mesmo estando dissolvido. Nesse processo de transporte na corrente sanguínea, vai chegar uma hora que ele vai se aproximar aí, vai chegar nos capilares pulmonares. Lá nos capilares pulmonares, esse CO2 que está dissolvido, 7%, já vai para os alvéolos ser eliminado. Lorena, mas e se ele tiver aí na forma de íon de bicarbonato? Você falou que vai estar em 70%. Então o que eu vou ter? Eu vou ter o caminho inverso. Esse íon de bicarbonato, ele vai, então, compor o meio intracelular da hemácia. Então, se está entrando uma carga negativa, uma outra carga negativa tem que estar saindo, porque senão ficaria muito hiperpolarizado e esse desajuste do potencial de membrana da hemoglobina não seria ideal, não seria adequado. Então, por isso que sai uma carga negativa, né, que é o cloreto menos, para compensar essa carga negativa que entrou, proveniente aí do HCO3-. HCO3-, então, sendo internalizado aí dentro das nossas hemácias. O que vai acontecer? Ele vai se associar com íon de H+. Aonde estava esse íon de H+, mesmo? Ele estava associado à hemoglobina. Para quê? Para fazer o controle da quantidade de prótons, né? E, consequentemente, não alterando o pH. Então, agora, esse próton ele é deslocado da hemoglobina. Ele se associa com a HCO3- e forma aí H2CO3, que é o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, então, reage com a água e vai formar quem? Vai formar CO2, ok? Tudo isso também catalisado pela enzima anidrase carbônica, que aqui não está representado. Formando CO2 dissolvido, ele vai alcançar aí
o lume alveolar. E se eu estiver pensando aí no CO2 que estava conjugado com a hemoglobina, ele passa então a ser liberado da hemoglobina, dissolvido e alcançando aí o lume alveolar. Então, todo o CO2, independente se ele está lá dissolvido no plasma em forma de HCO3-, se ele está associado à hemoglobina ou se ele está dissolvido, o que tiver de excesso, obviamente, ele vai ser expirado aí dentro dos processos respiratórios. Para quê, Lorena? Qual que é o objetivo disso? Bom, para o nosso organismo conseguir compensar as concentrações, né, de ácido e também de base e, consequentemente, a gente ter aí uma manutenção do pH. Ok, pessoal? Então, dentro desses processos, né, a ventilação, né, e o estado ácido-base, a gente está vendo aí que elas estão intimamente relacionadas. Uma vez que o CO2 reage com a água, forma ácido, e essa formação de ácido pode gerar íon de H+, e até mesmo carbonato. Então, a gente pode dizer que mudanças na ventilação podem corrigir distúrbios no equilíbrio ácido-base, mas também pode ocasioná-las. Por exemplo, então, coloquei aqui para vocês, se uma pessoa hipoventila, ou seja, se ela está ventilando menos, significa dizer que ela está liberando... O que está acontecendo, gente, com a pessoa que hipoventila? A pessoa que hipoventila significa dizer que ela está liberando o quê? Menos CO2. Com isso, a pressão parcial de CO2, que a gente chama de PCO2, ela aumenta, porque o paciente está hipoventilando, né? Está ventilando menos, consequentemente liberando menos CO2. Se libera menos CO2, a pressão parcial de CO2 aumenta, e se essa pressão parcial de CO2 aumenta, a gente já sabe que reage com a água, e isso resulta aí no aumento da concentração de íons de próton, o que pode gerar um estado aí de acidose. Mas e se a pessoa hiperventila? Então, se a pessoa hiperventila, ela está soltando, ela está expirando CO2 de forma muito rápida. Então, se ela está hiperventilando, a gente pode diminuir aí a PCO2. Então, se a pessoa solta mais CO2, consequentemente diminui a quantidade de CO2 dentro do organismo. Então, se eu tenho menos CO2, consequentemente é menos CO2 reagindo com a água e diminuindo aí a concentração de íons de H+. Então, pessoal, nesses dois exemplos, fica claro aí pra gente que uma mudança na pressão parcial de CO2, ou seja, uma mudança na PCO2, ela afeta aí diretamente as concentrações de íons de H+. E, portanto, consequentemente, o pH lá do plasma. E daí, se a gente for olhar isso dentro dos parâmetros fisiológicos, a gente vai ver que a ventilação, então, ela é afetada diretamente por íons de H+, e em relação aos que a gente chama de quimiorreceptores. Esses quimiorreceptores, nós temos aí quimiorreceptores centrais e quimiorreceptores periféricos. E esses quimiorreceptores periféricos, eles estão presentes aí na carótida e também na aorta, né? Então, o organismo ele consegue controlar aí, né? Quando ele está funcionando corretamente, ele consegue alterar e controlar essa ventilação em conjunto, em associação com os íons de H+. Então, se a gente tem, né, uma diferença muito grande nas concentrações de íons de H+, isso consequentemente afeta lá nesses quimiorreceptores, que são receptores sensíveis às diferentes concentrações de íons de H+. Então, pessoal, para ilustrar, eu queria mostrar aqui para vocês que nós temos aí uma via reflexa para compensação respiratória quando a gente tem aí um desajuste na concentração de íons de H+. Então, o que a gente pode observar aqui? Vejam bem, se nós temos vamos começar por esse ponto aqui, um aumento na pressão parcial de CO2, ou seja, aumentou a concentração, a gente não chama de concentração, mas a pressão de CO2 no plasma, isso faz com que a gente tenha aí um acionamento dos quimiorreceptores centrais.
esses quimiorreceptores centrais, gente, eles são receptores associados a neurônios e que fazem conexão direta com os centros de controle respiratório presentes no bulbo. Aonde está o bulbo? Bom, dentro da anatomia, o bulbo está lá no tronco encefálico. Então, aumentou a pressão parcial de CO2, esses quimiorreceptores centrais são acionados, são ativados, e nessa ativação a gente tem aí o acionamento dos centros de controle respiratórios presentes no bulbo. Aumentou PCO2, centros respiratórios são ativados. Para quê, Lorena? Porque se a PCO2 aumentou, consequentemente, quem aumentou também? Aumentou a quantidade de íons de H+. Se aumentou a quantidade de íons de H+, a gente entende fisiologicamente que uma acidose está sendo instalada ali. Então, para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ativar esses centros respiratórios para aumentar o processo de respiração, para aumentar a frequência respiratória. E para que a frequência respiratória seja aumentada, toda uma estrutura anatômica precisa ser ativada. Então, a gente precisa aí, dentro dessa ação, né, de ativação do centro respiratório, que está presente lá no bulbo, a gente precisa de aumentar os potenciais de ação presente aí nos neurônios motores. Potencial de ação, nós falamos que é um processo de ativação de neurônios, onde nós temos aí o influxo de íons de sódio para ativação desses neurônios para resultar numa resposta fisiológica. Então, se eu tenho o aumento do potencial de ação nesses neurônios motores, a gente vai acionar os músculos da ventilação. E se eu tenho os músculos da ventilação sendo acionados, nós vamos fazer o quê? Nós vamos aumentar a frequência e a amplitude de respiração. Para que eu preciso de aumentar a frequência e a amplitude de respiração? Para eliminar o excesso de CO2 que foi detectado por esses quimiorreceptores centrais. Então, se eu aumento a frequência e a amplitude de respiração, consequentemente, se eu estou agora, né, ativando o sistema respiratório para eliminar esse CO2, o que eu vou fazer com a PCO2? Eu vou diminuir essa PCO2 por essa ação ocasionada por essa ativação desses quimiorreceptores centrais. Ok, pessoal? O mesmo acontece se nós temos um aumento da concentração de íons de H+ no plasma. Se eu tenho um aumento de íons de H+, né, a concentração desses íons de H+ no plasma, o que acontece com o pH? Ora, esse pH vai diminuir, certo? Vai ficar numa faixa de pH ácido. Então, nós temos um outro conjunto de quimiorreceptores, que nós chamamos de quimiorreceptores periféricos. Então, esses quimiorreceptores, aqui denominados de carotídeo e aórticos, são também chamados de quimiorreceptores periféricos, ok? Aonde eles estão localizados? Na periferia. Essa periferia significa dizer que eles estão lá nos seios carotídeos e no arco aórtico. Então, quando aumenta-se as concentrações de IgH+, ou seja, diminui o pH, os quimiorreceptores periféricos são acionados. Uma vez que esses quimiorreceptores periféricos são acionados, neurônios sensoriais são ativados e informações são enviadas para o centro de controle respiratório no bulbo. Então, nós vamos ter aumento dos potenciais de ação dos neurônios motores, que resulta na ativação dos músculos da ventilação, que vai resultar no aumento da frequência e amplitude da respiração. Para quê? Para diminuir a PCO2 no plasma e, consequentemente, diminuir a concentração de íons de H+ também no plasma, fazendo com que esse pH retorne aí aos padrões fisiológicos normais, que é um pH o quê, gente? 7,38 a 7,42. Quando entra, então, né, dentro dos processos considerados normais, nós temos aí retroalimentação negativa. Então, uma retroalimentação negativa é ocasionada por esses processos, tá bom? Então, uma imagem, né, que estava até na nossa última aula, é que o sangue, o pulmão, né, e também o sistema renal, juntamente, né, com o sistema tampão bicarbonato e fosfato, eles funcionam
para que a gente consiga, então, promover esse controle do pH. Então, nós vamos ter constantemente CO2 reagindo com a água, formando o ácido, carbonato, né, bicarbonato e o GH+, e o inverso também. Íon GH+, juntamente com bicarbonato, formando ácido carbônico, que vai formar o quê? CO2 e água. Então, esse processo, ele é extremamente dinâmico e ele vai estar constantemente em alteração de acordo com as necessidades fisiológicas.